Olá, alunos! Quem fala aqui é o professor Denis Arley. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nutrição esportiva para estética e, é claro, abordar alguns dos suplementos que, logicamente, são utilizados para ganhos, para fins esportivos, né? O entendimento não é de falar sobre especificamente da prescrição, mas em observarmos algumas características da suplementação relacionada tanto à prática de esportes quanto aos ganhos estéticos. De uma forma geral, a gente entende que a nutrição esportiva vai ser uma área que abrange os conhecimentos científicos da nutrição, da fisiologia, da bioquímica, do exercício físico, a fim de promover uma saúde e obter um resultado desejado após a realização daquela atividade física. Esse mesmo conceito a gente poderia claramente transpor ele para a estética, né? A estética também envolve todos esses fatores, sem contar de que o número de pessoas que procuram realizar um determinado exercício físico para melhora do seu padrão estético é muito alto. E acaba tendo um ganho extra, né? A pessoa modifica o seu padrão de estética, realiza uma atividade física, promove saúde para o seu corpo, além de se preocupar com a própria alimentação. Quando a gente fala, então, em um plano alimentar, uma alimentação focada tanto para a estética quanto para a nutrição esportiva, a gente tem que falar que essa dieta precisa ser balanceada. E ela vai ser balanceada em energia, ou seja, em calorias. A gente tem que colocar uma quantidade ideal de calorias na dieta dessa pessoa. Também deve ser equilibrada em nutrientes, ou seja, nós não devemos escolher um único nutriente para fazer a ingestão. A gente tem que ter a ingestão de vários nutrientes ao mesmo tempo. Quanto mais equilibrado e quanto maior for o número de nutrientes, melhor será para a saúde desses indivíduos. Também precisa ser equilibrado em refeições. Não basta apenas o indivíduo consumir uma grande quantidade de nutrientes em uma refeição e fazer uma refeição extremamente pobre em outro momento. Ou então priorizar determinadas refeições e negligenciar outras também. O efeito metabólico nesse caso pode não ser nenhum desejado. Também precisamos equilibrar, balancear em horários, né? Indivíduos que têm costume de passar longas horas no dia sem se alimentar ou então se alimentar em grandes quantidades em um intervalo curto de tempo, esses indivíduos também podem sofrer algumas alterações metabólicas e influenciar no efeito estético e no efeito esportivo que é desejado. A gente também precisa manter para um balanceio no exercício físico, uma vez que um excesso de exercício físico pode provocar um efeito estético completamente indesejado. Isso pode levar inclusive até a lesões, né, e atrapalhar a prática daquele esporte, como também uma falta de exercício físico, obviamente, não traz benefícios ao corpo. Diante de tudo isso, né, levando em consideração todos esses fatores, a gente entende que o suplemento alimentar vai ser aquela substância que vai ser adicionada na dieta e que ele não é um alimento, ele vai ser um complemento da alimentação. É um erro muito grande, né, de algumas marcas, de alguns produtos, de algumas pessoas inclusive que vendem suplementos, né, alimentares, tentar substituir, colocar tudo num shake. Vamos fornecer esse shake, a pessoa toma aquele shake e pronto, já substitui uma refeição inteira. Isso não é verdade, tá? Todo suplemento alimentar, como o próprio nome está dizendo, ele complementa a alimentação, né? Ele fornece aqueles nutrientes, aquela quantidade de nutrientes que a refeição não conseguiu atingir. Mas ele por si só não pode substituir uma alimentação. Se isso seja pelo fator, né, comportamental, a gente não vai sentir um prazer em consumir apenas esse tipo de suplementos, seja também em fatores relacionados à própria absorção e biodisponibilidade daqueles nutrientes, né? Uma vez que, se eu pego um produto sintético, ele nunca vai substituir, por exemplo, a alimentação natural, com frutas e verduras, porque esses alimentos eles vão conter uma infinidade de nutrientes que estão combinando entre si a ponto de proporcionar um efeito benéfico ao corpo. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que nessa área a gente tem uma utilização enorme de anabolizantes. E esses anabolizantes, por muitos são entendidos até como maneira, né, de aumentar o padrão estético corporal. Na verdade, esses anabolizantes são medicamentos, e esses medicamentos eles acabam sendo necessários para determinadas pessoas, mas é completamente maléfico para outro grupo de pessoas, para a grande maioria, aquelas pessoas que não possuem deficiências desses hormônios, né? Nesse caso, a gente entende que o anabolizante ele é um prejuízo, né, para a saúde de indivíduos que procuram um meio tanto esportivo quanto estético na utilização deles. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de medicamentos que surgiram para o emagrecimento das pessoas.
Alguns são completamente contraindicados para a saúde, porque podem causar depressão, porque podem aumentar as crises de ansiedade, ou simplesmente alguns deles ainda não têm a comprovação científica necessária a respeito dos efeitos colaterais a longo prazo que a utilização daquele medicamento pode provocar na pessoa. Isso, nesse caso, a gente destaca principalmente os fitoterápicos, né, que são vendidos como se fossem medicamentos naturais, extraídos de plantas, e que agora não temos um problema. A gente tem que levar em consideração que quase todo medicamento que a gente tem disponível, ele teve como origem uma planta, né, ele foi extraído de uma determinada planta. Então, se ele apresenta efeitos colaterais, logicamente aquela planta pode apresentar um efeito colateral também. A gente também leva em consideração vários mitos e verdades sobre a utilização de medicamentos e alimentos, né? Algumas pessoas, inclusive, colocam na mente de que determinado alimento ele emagrece e determinado alimento engorda. Isso é completamente errado, né? Quem ganha peso ou perde peso sempre vai ser a pessoa. Logicamente, o alimento, se é utilizado da maneira correta, se ele é utilizado da forma correta, com a quantidade correta, esse alimento ele pode ser consumido. Agora, é claro que, para a grande maioria das pessoas, o consumo está cada vez inadequado pelo excesso na ingestão de alimentos. Então, a nutrição ela ganha um espaço enorme nessa área, né? Então, tanto é que na mídia formal e informal a gente vê cada vez mais pessoas divulgando suplementos alimentares, divulgando planos alimentares focados no treino, na estética, enfim. É um espaço enorme que tem crescido nos últimos anos, tá? E esse espaço, ele obviamente tem uma base na busca, o que, entre aspas, seria o corpo perfeito, né? Esse corpo perfeito ele é uma definição que passa por gerações, né? E diversas gerações a gente tem um estigma de um corpo perfeito diferente de outra geração, né? Mas basicamente as pessoas querem enxergar um referencial estético e se comparar com aquela pessoa para tentar com a atividade física o emagrecimento. Então, logicamente, a mídia influencia bastante e hoje a gente tem os diferentes tipos de mídia, principalmente as redes sociais, que entraram fortemente no mercado, né? Patrocinando principalmente pessoas que são consideradas influenciadoras, e essas pessoas elas acabam divulgando diversas marcas, divulgando diversos produtos. Em alguns casos a gente não tem ainda uma comprovação científica necessária daquele processo que pode causar algum bem ou um mal a determinada pessoa. Agora, obviamente, tem pessoas que procuram essas mudanças focadas no cuidado com sua saúde e com o bem-estar. Então, de uma forma geral, o que a gente tem que fazer? O principal hábito que a gente tem que mudar na alimentação, né, é com relação ao pensamento de que para perder peso a gente precisa reduzir a comida. E não é bem assim, né? Redução de refeições, redução de alimentos de uma forma geral pode ser completamente controverso, completamente diferente de uma pessoa para outra. Isso porque, em algumas situações, a gente retira refeições de pessoas que estão comendo quantidade em excesso de refeições. Mas isso, no geral, não é tão comum. É mais comum pessoas comerem menos refeições, porém naquela refeição comer uma grande quantidade de alimentos. Isso faz com que essa pessoa ganhe peso. Então, quando o nutricionista acaba fazendo o cálculo da prescrição de um plano alimentar focado tanto no esporte quanto para melhoria dos padrões estéticos, ele vai aumentar o número de refeições daquele indivíduo para próximo de 5 ou 6 refeições no dia, mas se preocupa, é claro, com a quantidade dos alimentos e com o tipo de alimento, com o preparo de alimento que é prescrito. Tá? Além disso, tem pessoas que fazem a eliminação completa de uma determinada refeição, né? Por exemplo, não consomem o café da manhã, não consomem o almoço, não consomem o lanche da tarde. O que isso tem de problema? Isso pode levar ao desenvolvimento de alguns transtornos psicológicos, né? Principalmente o transtorno da compulsão alimentar, porque no momento em que a pessoa decide comer, ela acaba comendo em grandes quantidades. No geral, a gente pode ter um efeito completamente inverso, né? Que a pessoa começa a perder peso, mas esse peso não é na forma de gordura, é na forma de massa muscular. Então, se a gente perde massa muscular, a gente acaba aumentando o risco de lesões, além de não ter realmente um ganho da saúde física. Além disso, tem pessoas que fazem o que nós chamamos de dieta de redução de nutrientes, né? Que a pessoa principalmente reduz a quantidade de carboidratos, ou de proteínas, ou de lipídios.
Tá? Quando isso acontece, a gente tem um prejuízo enorme no exercício físico, principalmente porque pode faltar energia ou pode faltar algum nutriente necessário para que aquele indivíduo ele consiga fazer aquela atividade. Com relação à estética, a gente também perde diversos padrões, né? Quando a gente perde massa magra, geralmente aquele aspecto de envelhecido na pessoa, a queda de cabelo e principalmente, né, a flacidez cutânea, isso se torna cada vez mais evidente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, logicamente, colocar uma dieta equilibrada. Essa dieta equilibrada, da mesma forma que a gente já afirmou lá atrás, ela precisa com um teor menor de calorias, ela tem que ser distribuída em função das refeições e da atividade física, tá? E também deve focar no preparo dessas refeições, na receita, quais os ingredientes que eu estou utilizando para fazer aquela determinada refeição. Além de a gente colocar a gordura, né, como um controle, é óbvio que a gente tem que controlar a gordura, não necessariamente a quantidade de gorduras, a gente tem que controlar principalmente os seus venenos, né? É o caso do tipo de gordura que é fornecida, né? Principalmente a gordura hidrogenada ou então a gordura do óleo de soja, principalmente. Mas a gente tem que observar também a quantidade de carboidratos que são ingeridos, principalmente carboidratos simples, né? Como o açúcar, como a maltodextrina, né? Como a própria frutose. A gente tem que tomar cuidado com algumas questões relativas a isso. Então a gente separa em alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, aqueles alimentos que conseguem aumentar a glicemia de uma maneira muito rápida. É o caso do pão, é o caso dos doces, do chocolate, das balas, né? Em questão de 5 minutos, a taxa de glicose pode subir assustadoramente no sangue. E a gente também tem que pensar na preparação que utiliza esses açúcares simples. Destaco nesse momento, principalmente, os alimentos industrializados, né, que eles podem conter grandes quantidades de açúcares simples na preparação e em alguns casos a pessoa não presta atenção no rótulo do próprio produto. Agora a gente tem que pensar também que é mais fácil montar uma refeição que associa a quantidade de carboidrato com proteína. Isso vai dar uma saciedade enorme para o indivíduo, né? Além de contribuir para que haja uma distribuição de energia mais eficiente durante a atividade física. É como se a pessoa comesse esses dois nutrientes ao mesmo tempo e fosse fornecendo energia aos poucos para o corpo. O indivíduo vai se sentindo cada vez mais saciado com o passar do tempo de treinamento, do tempo de alimentação. Aqui nós temos alimentos, né? Uma combinação bem interessante a respeito de alimentos proteicos e alimentos ricos em carboidratos. Destaco aqui que alguns dos carboidratos dessa imagem, né, eles não são necessariamente integrais, como é o caso aqui desse macarrão ou então desse biscoito, mas a gente poderia preferir principalmente alimentos mais naturais. Aqui a gente tem o exemplo do tofu, dos grãos de feijão, a gente tem o queijo, a gente tem o salmão, né, simbolizando um peixe, a gente tem uma carne vermelha, então tudo isso é permitido. A diferença está na quantidade e na frequência com os quais são ingeridos. Outro ponto principal, né, que é justamente a ingestão de fibras. A pessoa precisa ingerir fibras. E essas fibras elas são distribuídas de duas formas. Nós temos fibras na natureza que são solúveis e fibras que são insolúveis. As fibras solúveis, quando elas se misturam em água, elas formam um gel. É o caso, por exemplo, da tapioca, né? A tapioca, se a gente mistura com água, ela vira um gel. Ou então a goma, né, presente na casca de algumas frutas, né? O caso, por exemplo, da polpa do maracujá. Se a gente retira a polpa do maracujá, vai ficar uma capa, uma membrana meio esbranquiçada antes da caixa. Se a gente retira essa membrana, a gente pode cozinhar ela vai virar uma espécie de gel, né? Uma gelatina. Basicamente, ali dentro tem fibras do tipo solúveis. Fibras insolúveis, elas não se misturam em água, então, logicamente, elas aceleram o trânsito intestinal. A pessoa acaba indo ao banheiro com uma frequência maior, né? Nesse caso, a gente encontra principalmente na casca das frutas, como também em várias folhas, né? Como é o caso da alface, da couve, né? Do agrião, por aí vai. Além disso, a gente tem que pensar que o consumo de vitaminas é crucial no processo. E essas vitaminas eu gostaria de destacar, principalmente as vitaminas do complexo B, pois elas participam do processo de produção de energia. Quando não tem vitaminas B, né, disponíveis para aquela pessoa, geralmente
tem uma não metabolização daqueles nutrientes, a pessoa tem uma perda de produção de energia considerável. Em algumas situações, órgãos que necessitam de energia o tempo todo, no caso do cérebro, podem começar a falhar, né, entrar em processos de doença, né, em neuropatias. O consumo de carboidratos durante a prática de atividade física geralmente previne a lesão. É outra explicação, né? Pessoas que resolvem fazer atividade física completamente em jejum ou então retiram completamente o carboidrato da sua dieta ou tentam fazer isso, essas pessoas vão ter algum prejuízo do ponto de vista esportivo. Outra coisa bem interessante é que para a gente ter uma hipertrofia, né, que geralmente é o mais desejado, o padrão estético mais desejado para a maioria das pessoas, a gente tem que ter um aumento dessa massa muscular. Então, logicamente, o balanço energético precisa ser positivo. A gente tem que consumir mais calorias do que a gente gasta. Só que essas calorias em excesso têm que ser necessariamente de nutrientes construtores, como é o caso da proteína, e de nutrientes que vão fornecer energia durante o tipo de exercício físico. Então, quando a gente fala dessa hipertrofia, o plano alimentar, né, ele deve levar em consideração que a pessoa precisa continuar ingerindo carboidratos, proteínas e lipídios, só que, é claro, de melhores fontes. O aumento, né, da discrepância de nutrientes pode levar a um excesso de um determinado nutriente e uma falta de outro nutriente, né? Por exemplo, se a pessoa deixa de comer carboidratos, provavelmente a gente vai ter um excesso de proteínas e lipídios na dieta da pessoa. E isso vale para qualquer uma das combinações possíveis, né? Além disso, a gente tem que levar um fracionamento da dieta. É mais interessante a pessoa comer pequenas quantidades, porém mais vezes ao dia. Isso faz com que aquele indivíduo ele se sinta saciado em intervalos curtos, né? E tenha o que a gente chama de fome, né? O desejo de comer, tenha apetite, principalmente localizado no período de uma refeição principal. Se o objetivo é o ganho de massa muscular, a alimentação pós-treino ela deve se iniciar o mais rápido possível, é claro, né? E o indivíduo ele vai ter um organismo ativo e ávido por nutrientes, né? A distribuição dos nutrientes antes, durante e após o treino precisa necessariamente seguir a regra. A gente coloca sempre carboidratos antes do treino e carboidratos, proteínas e lipídios depois do treino. E obviamente a pessoa precisa continuar se hidratando, né? Sem hidratação a gente não tem reação bioquímica, não tem desempenho na atividade física. Aqui é uma pirâmide alimentar focada no esporte e na estética. É um conselho de alimentação saudável. Então, na base da pirâmide, são aqueles alimentos que a gente pode consumir em quantidades maiores. Então, a gente tem a água, o primeiro nutriente que a gente consome em grande quantidade, além da indicação de fazer atividade física. Depois a gente começa, né, com carboidratos cada vez menores, né, no caso cada vez complexos. E a gente pode utilizar óleos essenciais, né, como é o caso do ômega 3, né, do azeite, por aí vai. Depois disso a gente passa por uma fase de frutas e verduras, além de leguminosas, né, os feijões presentes nessa dieta. Lá em cima, no topo da pirâmide, é que a gente tenha a presença de doces e açúcares simples. Esses alimentos eles não devem ser consumidos com frequência. Então, sobre os suplementos nutricionais, principalmente para a prática do esporte, a gente entende que é extremamente comum hoje uma pessoa fazer atividade física e tomar um suplemento, né? Porque esse suplemento ele melhora a absorção, ele tem uma absorção muito superior ao próprio alimento, né? Ele já, em geral, ele já vem digerido, então rapidamente ele consegue ser absorvido. Mas esses suplementos eles possuem uma pior qualidade nutricional. O que é isso? Eles contêm geralmente um único nutriente ali dentro. Isso faz com que, se a pessoa está tomando aquele pozinho daquele suplemento, ele está ingerindo apenas determinado nutriente. Hoje a gente tem uma diversidade de diversas marcas, né, presentes no mercado. Algumas delas, inclusive, são marcas que causam bastante dor de cabeça, né, para os nutricionistas e os prescritores, porque são marcas que acabam adulterando o próprio produto, né, e adicionando compostos que são sintéticos. E esses compostos podem provocar um efeito adverso em determinado indivíduo, né. A Agência da Vigilância Sanitária quase todos os anos publicam uma lista de alguns suplementos que foram proibidos, né, justamente porque eles
descumpriam o próprio rótulo, acabavam adicionando algumas dessas substâncias, e isso forçou algumas dessas empresas a terem que mudar, inclusive, de nome, né? A empresa muda a embalagem, muda o nome, muda a cor e acaba vendendo o produto com a mesma qualidade ruim. Então, os suplementos nutricionais também são conhecidos como recursos ergogênicos nutricionais. E o recurso ergogênico é a substância que vai aumentar a produção de energia. Então, a gente foca bastante nisso para o esporte e, é claro, a relação com a estética. É suplemento quando ele completa a alimentação, ele for produzido para ser ingerido na forma de pílulas, cápsulas, tablets ou líquidos, né? Não for produzido para uso convencional como alimento ou um único item de refeição da dieta. Então, logicamente, alguns planos, né, que existem de substituição da refeição inteira, como é o caso dos shakes, a gente não consideraria aquilo ali como um suplemento, a gente considera aquilo ali como um tipo de tratamento. Só que esse tratamento é feito por meio da substituição de refeições, o que não é tão desejado assim. Não há muito consenso em saber a quantidade necessária de um suplemento que o indivíduo pode ingerir, mas a gente sabe que qualquer excesso daquilo a gente vai ter que retirar da alimentação. Por exemplo, se o indivíduo consome alguns suplementos de proteínas, como é o caso do whey protein, e ele consome quantidades altas desse whey durante o dia, logicamente o correto seria retirar fontes de proteína da própria dieta daquela pessoa, porque está em excesso. Toda vez que tem um excesso de determinado nutriente no corpo, a gente pode ter uma lesão, principalmente no fígado e nos rins, né? Que é o que a gente chama de estresse metabólico, e essa lesão pode levar a algumas doenças extremamente graves. Então, de vitaminas e minerais, geralmente os suplementos de vitaminas e minerais, eles não aumentam a força da pessoa, eles também não vão melhorar algumas características de desempenho. Mas toda vez que há deficiência dessas vitaminas, a pessoa tem perda de desempenho. Agora, para a estética, a gente separa que isso acaba trazendo uma vantagem enorme, né? Porque na estética a gente tem a melhoria do padrão corporal, melhoria da pele, melhoria da disposição do indivíduo. Isso tudo contribui para que, esteticamente, a suplementação dessas vitaminas e minerais, em geral, causam um benefício grande. Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre os aminoácidos, né? Os aminoácidos, suplementos de aminoácidos de uma forma geral, são extremamente utilizados para a prática esportiva e também para a estética. Principalmente, eles levam à substituição, né, da quantidade de proteínas que são ingeridas pelo corpo e geralmente uma deficiência de outros nutrientes é até mais importante, né, do que o próprio consumo dos aminoácidos, no caso de vitaminas e minerais. Mas as pessoas focam o esforço, né, em comprar suplementos de aminoácidos. Um excesso desses suplementos, em geral, pode causar desidratação, pode causar um excesso de cálcio, né, no organismo, nós conhecemos como hipercalciúria, pode levar ao ganho de peso, ao estresse para rins e fígado, enfim. Então, o excesso desses nutrientes, em geral, são extremamente maléficos, né, para o corpo daquele indivíduo. Separo para vocês um dos primeiros suplementos que é extremamente utilizado tanto para estética quanto para esportivo, que é justamente o aminoácido glutamina, que é o mais abundante que tem no plasma sanguíneo. Então, logicamente, quando a gente consome esse suplemento, a gente acaba fortalecendo as células sanguíneas, tanto as células de transporte de oxigênio, que são as hemácias, quanto as células do sistema imunológico. Por esse motivo, a glutamina ela é conhecida como um potente imunomodulador, né? Uma substância que acaba melhorando um pouco o sistema imunológico dessas pessoas. Uma forma também bem legal da glutamina é que ela regula a síntese e degradação de proteínas. Então, quando a gente acaba tendo o consumo da glutamina, nós aumentamos a taxa de ressíntese, né, dessas proteínas, de recuperação muscular. Isso é extremamente benéfico tanto para a nutrição esportiva, né, para perda de músculo quando é feito exercício físico, quanto também para a recuperação de algumas características estéticas, né, como o caso da flacidez cutânea, ou então a própria ressíntese da textura da pele. Isso tudo é interessante com a utilização da glutamina. A glutamina ela deve ser utilizada principalmente em torno de 4 a 12 gramas por dia. Agora, obviamente, isso depende de uma prescrição do nutricionista, porque é importante a gente observar se há a comparação, se há um excesso da glutamina que a própria dieta já tem, né? A gente simplesmente colocar 4 gramas do pozinho do suplemento não significa que a pessoa está comendo apenas 4 gramas. Significa dizer que
pode haver um excesso desse nutriente com relação aos alimentos que a própria pessoa já está consumindo. O segundo que a gente destaca é a ornitina, né, e a arginina. É outro suplemento extremamente vendido, extremamente comum, né, tanto para estética quanto para esportiva, que basicamente entende-se que quando há utilização deles há um aumento de GH no sangue. Isso só é observado quando a pessoa faz uma infusão de ornitina diretamente na corrente sanguínea, né? Aí a gente pode ter um aumento dos níveis de GH. O GH é extremamente importante para aumentar a síntese de proteínas no corpo. Além disso, a ornitina participa do ciclo da ureia, né? Então, se a gente fornece a ornitina, logicamente a gente facilita o processo de excreção dos resíduos de proteínas que são gerados durante o metabolismo. Agora, é claro que existe uma controvérsia enorme com relação aos achismos para esse suplemento, né? Alguns autores, inclusive, mostram que talvez não tenha efeito nenhum no corpo. E a suplementação oral, aquela que a gente toma pela boca, parece que não é muito ineficaz nesse processo. Então, seria um suplemento basicamente descartável, né, para a gente poder utilizar. O BCAA é outro grupo de suplementos extremamente comuns, tanto no esporte quanto na estética, né? O BCAA é um conjunto de 3 aminoácidos, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que é justamente a isoleucina, a leucina e a valina. Esses 3 aminoácidos estão em um excesso, né, em abundância no músculo, e quase toda a estrutura proteica rígida e resistente que nós temos no organismo também contém quantidades relativamente altas desses 3 aminoácidos. Então, logicamente, se eu faço a suplementação, estou dando substrato, estou dando fornecendo o nutriente necessário para a síntese de proteínas, a recuperação muscular. Uma coisa bem interessante também é que o BCAA, toda vez que ele é ingerido, ele aumenta a frequência cardíaca, né? Isso acaba aumentando um pouco o desempenho da pessoa durante a atividade física. Só que esse efeito ele pode ser tão grande, mas tão grande, que pessoas que tiverem algum tipo de doença cardíaca e fazer uso do BCAA podem de fato entrar em falência, né? Pode ter uma parada cardiorrespiratória, justamente porque ele aumenta, pequenas dosagens do BCAA já conseguem aumentar significativamente a frequência e a pressão arterial. E de uma forma geral, não vai propiciar uma melhora no rendimento do indivíduo, né? E de fato, quase todos os alimentos de origem animal já têm grandes quantidades desse nutriente. Não seria tão interessante assim a gente fazer uma suplementação específica, apenas no caso de atletas que demandem essa carência. A creatina é outro suplemento extremamente utilizado na estética e também na esportiva, porque a creatina acaba dando um pouquinho mais de energia, né? É um substrato de energia para o exercício físico. Então, quando a gente consome, ela geralmente vai aumentar a intensidade durante uma curta duração, então de um dia de exercício físico. Uma coisa bem legal da creatina também é que ela não melhora a capacidade aeróbica do corpo. Então, a capacidade de respiração do indivíduo não vai melhorar utilizando a creatina, mas mesmo assim ela fornece mais energia. A creatina é uma substância higroscópica. O que é isso? Ela absorve água para próxima de si. Então, logicamente, pessoas que começam a tomar a creatina têm uma retenção hídrica muito grande. Isso acaba, inclusive, atrapalhando a definição muscular, né? O músculo não fica com aquela definição mais nítida. A pessoa chega a ganhar 1 kg de água por semana. Então, esse ganho de peso, na verdade, não é de músculo, é um ganho de peso na forma de água. A pessoa acaba reduzindo a quantidade de urina e também acaba ingerindo a grande quantidade de água, né, sentindo sede o tempo todo. E isso pode, com o passar do tempo, levar a doenças, principalmente nos rins, né, uma lesão renal. Tanto é que hoje o excesso de creatina é extremamente indesejado, né, e a maioria dos profissionais eles preferem não utilizar a creatina por longos períodos. A pessoa acaba utilizando esse produto durante um curto espaço de tempo, né, como 5 semanas, 8 semanas, e depois precisa necessariamente passar um período sem ingerir aquele suplemento. Então a recomendação geralmente é 2 a 3 gramas durante 7 semanas e suspender necessariamente por um mês. Então, se a pessoa não suspende, acaba utilizando a creatina durante um período longo,
logicamente essa pessoa pode vir a desenvolver diversas doenças renais. Com relação às proteínas, também são extremamente suplementadas tanto para esporte quanto para estética. No caso, a gente tem que observar qual é a prescrição necessária, né, para pessoas sedentárias, para pessoas que realizam atividade física, né? Então existe uma gramagem específica por quilo de peso por dia. Agora, obviamente, isso o nutricionista ele tem capacidade de fazer essa adequação, né? São os únicos que podem realizar essa prescrição. E a depender do nível de exercício físico, a quantidade de proteínas vai aumentando. Qual o problema? Tem pessoas que realizam pequenas quantidades de exercício físico, como uma corrida leve, e já quer utilizar suplementos de proteína. Isso vai forçar um estresse metabólico muito grande, que pode provocar lesões no fígado e lesões no rins. Carboidratos, a gente imagina que também existem suplementos de carboidratos, né? Isso realiza principalmente por exercício físico, mas obviamente o carboidrato já é um grupo mais vasto, né? de alimentos que contenha esse nutriente. Não há tanta necessidade de a gente se preocupar em realizar uma suplementação desse tipo de nutriente. Aí entra dentro da alimentação funcional. Nesse caso, a gente foca principalmente para a estética. Então, o ômega 3 ele tem um poder anti-inflamatório, ele acaba prevenindo contra doenças cardiorrespiratórias, tá? Aumenta a atividade de leptina e tem como principais fontes os peixes de água profunda, animais marinhos, sementes de vegetais, etc. Então, o ômega 3 seria um suplemento extremamente indicado, né? Tanto para a realização de atividades físicas, como também para o ganho estético provocado por efeito desejado. Aqui são algumas fontes de ômega 3 que existem na natureza. O ômega 6 seria um suplemento que não é de fato necessário, tanto é que a gente quase não vê vendendo suplementos de ômega 6 nas farmácias, porque esse nutriente é bem abundante em vegetais. Então a gente tem quase todos os alimentos de origem vegetal que contenham gorduras, esses alimentos vão ser ricos em ômega 6. Então ele tem uma ação conjunta com o ômega 3, né? Na verdade ele tem uma ação contrária, completamente antagônica ao ômega 3. Ele também participa, né, do nosso sistema imunológico e na proteção de doenças cardiovasculares. Aqui são as principais fontes de ômega 6 que a gente tem na natureza, destaco principalmente a soja e o milho, né, como dois alimentos que consumimos muito na nossa dieta. Aí nós temos o suplemento de óleo de prímula. Esse óleo de prímula, ele basicamente contém grandes quantidades de ômega 6, né, que é o ácido gama linolênico, e tem sido bastante utilizado hoje para melhoria de padrão estético, inclusive também no tratamento contra algumas doenças inflamatórias. É o caso até mesmo do câncer de mama, né, tem sido utilizado o óleo de prímula. É uma plantinha que é oriunda lá da América do Norte, mas a gente consegue comprar na forma de cápsulas. Então, de uma forma geral, o óleo de prímula tem a função de diminuir a perda de água, melhora a função elástica da pele e é utilizado contra o tratamento de várias doenças inflamatórias. A gente tem os fitosteróis, que são substâncias bem parecidas, bem similares ao próprio colesterol sanguíneo. Isso vai competir com o sítio de absorção do próprio colesterol, ativa os receptores lá no fígado que levam o colesterol para o lume, diminui o LDL, além de diversas atividades que não são evidenciadas. Então, os fitosteróis são substâncias extremamente importantes, interessantes para o controle do colesterol no sangue. Aqui nós temos dois alimentos riquíssimos em fitosteróis, né? Nós temos o coco e o abacate, são dois alimentos lipídicos, né? Eles contêm gorduras e são alimentos extremamente importantes, interessantes para o consumo desse nutriente. Nós temos as catecinas, que é outro grupo de suplementos bem utilizado pelas pessoas, principalmente na estética, que é basicamente um flavonoide, né? É uma planta que se extrai o chá, né? Esse caso é o chá verde, e isso promove a redução de gordura corporal com o tempo, né? O indivíduo acaba aumentando a saciedade daquele indivíduo, além de ter uma ação antioxidante. Aqui nós temos as principais fontes, né, do chá verde que estão disponíveis para o tratamento, tanto na forma da folhinha quanto na forma de um chá já pronto. Nós temos as fibras. Fibras, nesse caso, eu nem destaco como fonte de suplementação, apesar de a gente ter um suplemento de fibras,
geralmente ele não é tão utilizado assim para a prática estética. Mas quando a pessoa consome fibras, que pode ser abundante na dieta da indivíduo, depende de qual tipo de alimento ele come, aumenta a saciedade, além de diminuir a necessidade de mastigação, facilita, né, a velocidade do alimento no trânsito intestinal, retarda o esvaziamento gástrico. A gente tem o tipo de fibra solúvel e insolúvel que a gente já discutiu nesse mesmo vídeo, e a pectina e o beta-glucano são duas fibras que têm sido estudadas principalmente por melhorar a resistência insulínica. São fontes de fibras, né, principalmente as folhas, a casca das frutas e os cereais integrais. Nós temos também os fitoestrógeno, né, que é uma molécula muito parecida com o estrógeno feminino, né, presente principalmente na soja, e essa substância ela acaba competindo com o próprio sítio do estrógeno, aumentando, no caso, a atividade do estrógeno, diminui a adipócitos, ou seja, então facilita a queima de gordura, além de propiciar que novas células de gordura não nasçam, né, no corpo desse indivíduo. A principal fonte da soja, a gente consegue ter tanto no grão da soja quanto também na proteína texturizada de soja, né, ou popularmente conhecida como carne de soja. Por fim, nós temos o resveratrol. O resveratrol é uma das substâncias que está presente na casca das uvas, né, tem ação anti-inflamatória, consegue inibir alguns cofatores, né, de citocinas inflamatórias, né, então diminui essa ação. Tem a função antioxidante também e inibe a agregação de plaquetas. Então, de uma forma geral, o resveratrol é um suplemento extremamente utilizado, né, pode ser extremamente utilizado para a melhoria dos padrões estéticos daquele indivíduo. A principal fonte é a uva, não é o vinho, certo? O vinho pode até conter quantidades de resveratrol, mas durante o processo de produção do vinho, nós temos a extração e a fermentação de bactérias, a mistura em diversos meios, a própria manipulação com a temperatura. Então isso faz com que o produto ele sofra grandes alterações, o que pode alterar também a quantidade de resveratrol. Então, logicamente, o fruto, a uva, pode conter esse tipo de suplemento, esse tipo de nutriente em grande quantidade. Nós também temos a luteínas e a xantina, são dois nutrientes extremamente importantes, porque são carotenoides e anti-inflamatórios. Eles contêm grande quantidade, né, na mácula lútea no cérebro humano. Tem em grande quantidade de vegetais, principalmente os vegetais de cor verde escura. Então, logicamente, pessoas que fazem sua alimentação, o consumo dessas folhas verdes escuras, dificilmente terá algum tipo de deficiência da luteína de xantina. Só gostaria de lembrar para vocês que esse tipo de alimentação, que é aquele que a gente leva em consideração folhas verdes, alimentos naturais, não é esse tipo de alimentação, tá? Então, nesse comprimidinho aqui de luteína, a gente contém grande quantidade de vários efeitos benéficos, mas isso continua sendo um complemento à alimentação, não substitui a necessidade de eu comer folhas e verduras e frutas todos os dias para tentar equalizar esses efeitos. Aqui eu separo para vocês a quinoa, que não necessariamente é um suplemento, mas é um alimento extremamente importante, porque apesar de ser um cereal, não é parecido com arroz. A quinoa ele contém uma quantidade maior de proteínas, e essas proteínas são aminoácidos essenciais para o corpo, tá? E consegue substituir tranquilamente o glúten em diversas preparações, né? Preparações feitas com a quinoa geralmente têm o mesmo aspecto das preparações feitas com o trigo. O ponto ruim dessa história é que na região Nordeste, principalmente no Brasil, a gente não tem uma produção alta da quinoa, principalmente por uma questão cultural. Então, nós temos que importar, o que acaba tornando o produto um pouco menos acessível. Então, de uma forma geral, o que a gente pode dizer? Que para a melhora do padrão estético e esportivo da indivíduo, a gente tem que priorizar alimentos que sejam naturais, com alto teor de antioxidantes, além de realizar a ingestão regular de minerais, né, tanto na forma alimentar, a gente consegue isso também por alimentos in natura, como também na forma de suplementação. Destaco principalmente o magnésio, o zinco e o selênio. E a gente tem que tomar um cuidado enorme, né, com aquelas dietas loucas, aquelas dietas para
fazer perder peso rápido, então fazer a pessoa ganhar massa muscular rápida, que ela geralmente causa um estresse metabólico, e esse estresse metabólico pode propiciar o surgimento de doenças no fígado e doenças no rim. Então sempre a gente deve levar em consideração os benefícios e os riscos na utilização de suplementos. Quem pode medir isso e apresentar mais detalhadamente esses efeitos é logicamente um profissional habilitado para isso, que é o profissional nutricionista. Se os benefícios forem muito superiores que os riscos, então logicamente vale a pena a gente tentar a utilização daquele suplemento. O contrário, não. Qual o maior problema? Quando o indivíduo resolve fazer a suplementação por conta própria. Isso pode levar a uma série de riscos indesejados. Gente, esse então foi o nosso vídeo. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e até mais.